Certa vez, meu priminho Tisoc, quando estava no ensino fundamental, convenceu a professora de que a sala era mal assombrada, só porque tiraram seus brinquedos como castigo. E como o cara é um artista do caramba, ele começou a desenhar um homem altíssimo, sem olhos e com o pescoço torto parado atrás da janela. Então, a professora pegou ele no flagra, arrancou a folha e perguntou toda assustada: "Quem é esse?" Esse cara, exibindo seu talento de ator, disse: "É o que surge toda tarde quando a senhora grita." Tisoc disse que ela ficou paralisada de medo, porque justamente naquela semana, alguém tinha batido no vidro à tarde. Então, ela saiu correndo para contar para a diretora, e desde aquele dia, já pensava 2 vezes antes de castigar Tisoc. Mas o pior é que esse burro, na verdade, estava tentando desenhar o zelador versão creepypasta. Uma vez, minha mãe foi presa em uma praça por minha culpa. Meu cérebro que não pensa direito, talvez porque na infância gritei com toda a força: "Socorro!" Essa senhora está me levando à força, mas era birra porque ela não quis me comprar sorvete de chocolate. Quando fiz isso, o segurança e todos começaram a gritar: "Salvem o menino! Estão levando ele!" E o segurança derrubou minha mãe no chão, mas minha mãe gritava: "Eu sou a mãe dele! Eu sou a mãe dele!" Ela mostrou o documento, mas o pior era eu dizendo: "Não acredite nela." Ela tentou me atrair com doces. No fim, não teve sorvete, só uma surra lendária de chinelo e cinto em casa, cujas marcas tenho até hoje. Uma vez aos 8 anos, decidi hackear o Pentágono usando o tablet velho da minha avó. Mas acabei conseguindo algo muito mais perigoso, a imortalidade digital da minha prima, a exibida. Estávamos em um casamento da alta sociedade e eu, com aquela audácia infantil de quem não conhece o medo, me sentia um gênio do mal, simplesmente porque sabia colocar o telefone no modo avião. Mas minha prima, que se acha descendente da realeza, arrancou o tablet da minha mão e disse: "Sai, moleque sujo." Na frente de todos os meus tios, então, o caos foi inevitável e minha sede de vingança mortal. Aproveitei que ela deixou o celular desbloqueado, comecei uma live na conta dela do TikTok com 100 mil seguidores e escondi o telefone. Entre os arranjos florais da festa, ela, achando que estava sozinha e livre das câmeras, começou a roubar as carteiras das bolsas das mulheres, como um animal selvagem, enquanto xingava o vestido e o penteado da noiva, e tirava uma meleca do tamanho de uma azeitona. Mas a justiça divina foi brutal. 1000 pessoas ao vivo viram como a rainha boa estava roubando tudo pelo caminho. Minha tia a pegou no flagra e deu uma chinelada nela que ficou registrada para a posteridade. Ela excluiu suas redes sociais naquela noite, mas o estrago já estava feito, 3 anos depois. Esse vídeo virou meme nacional e a figurinha que todo mundo usa para zoar gente falsa. Ela mudou de país, mas a internet não perdoa e eu me tornei um herói anônimo. Uma vez minha sogra me expulsou de casa com vassouradas porque eu tive a ideia nojenta de usar o creme facial caríssimo dela, feito de algas exóticas, como molho para os meus frangos sem osso. Tudo porque fiquei com preguiça de ir à cozinha pegar o molho Hunt e vi o creme sozinho no criado mudo da sala. E eu jurava que, como cheirava a pepino fresco, ia ter o mesmo gosto gostoso. E coloquei um monte no meu prato de isopor. Então comecei a comer tudo, feliz, na frente de toda a família dela, achando que eu era um gênio da improvisação. Após 5 minutos, minha língua ficou totalmente dormente. Quando minha namorada me olhou, gritou de terror tão alto que até o cachorro fugiu de casa, latindo de medo. Porque meus lábios ficaram de um verde radioativo e começou a sair uma espuma bem grossa pelos cantos da minha boca. A mãe dela desceu correndo as escadas, achando que eu estava tendo um ataque epiléptico ou que estava com raiva. E eu, todo bobo, tentei explicar por que minha boca estava tão grudenta, dizendo: "É que o dip de pepino está meio forte, dona." Mas aí ela viu o frasco vazio do creme rejuvenescedor intensivo dela no lixo. Ela ficou vermelha de raiva, pegou a vassoura e começou a me bater com ela, dizendo que eu era um animal morto de fome. Enquanto eu corria para a rua com o rosto verde e soltando bolhas como se fosse um sabão. No fim, precisei ir de táxi ao pronto-socorro, com todos na rua me olhando como se eu fosse um mutante do lixo. Minha namorada ainda me bloqueou em tudo por ser um cara nojento. Minha professora do ensino fundamental tinha medo de mim. Dizia que eu era bruxo e ia transformá-la em sapo, porque um dia ela gritou comigo na frente de todos por eu ter derramado refrigerante no laptop dela. E no dia seguinte levei um incenso, uma taça de barro e um isqueiro para a escola para relaxar. Ela me vê fazendo movimentos estranhos e, assustada, pergunta: "O que é isso, Manuelito?" Respondo: "É pra senhora, professora, é para senhoras amarguradas." Mas a dona fez uma cara que quase desmaiou porque dias antes me ouviu dizer que ia melhorar meus feitiços. Mas eu estava falando de Clash of Clans, não de bruxaria de verdade. Ela implorou para eu não fazer nada com ela ou a família. Deu nota 10 só para evitar que eu jogasse praga. Mas não culpo, eu realmente parecia um bruxo.
Uma vez fiz toda a minha escola acreditar que eu era o diabo, por virar um bioterrorista da sala e fazer o valentão pensar que estava derretendo por dentro, porque ele sempre me zombava pelas minhas espinhas. Então coloquei um corante azul fluorescente de nível industrial em uma bebida que ele roubou, e quando ele tomou falei: "Sério, mano, você tomou o experimento de química, isso é ácido radioativo." Então o cara correu pro espelho, viu a língua azul galáxia e começou a gritar por socorro. Estou virando um avatar. Já não sinto mais as minhas pernas! O diretor chegou e o encontrou caído, chorando e se desculpando por todos os sanduíches que roubou diante de todos. No fim, levei um sermão de 20 minutos e fui suspenso, mas o cara passou a pedir permissão até para respirar. Me senti como o Walter White do Fundamental. Uma vez minha mãe quase chamou um exorcista porque achou que eu estava sendo possuído por um demônio, mas na verdade eu só queria que meu irmão parasse de me pedir dinheiro. Estávamos jantando em um restaurante e meu irmão, o eterno desempregado pobre, me pediu 1000 pesos emprestados na frente de toda a família para que eu não pudesse dizer não. Naquele momento arregalei os olhos, comecei a ter leves convulsões e sussurrei um alemão inventado, olhando fixamente para a testa do meu irmão. O garçom até deixou cair os pratos de susto e minha mãe gritou: "Ele está incorporando?" Eu apontei para o ar e gritei com voz rouca: A sombra diz que, se você tocar nesse dinheiro, seus pés e os de toda a família vão cheirar a defunto por 7 gerações. Meu irmão ficou pálido, jogou minha carteira no chão e se trancou no banheiro para rezar. A situação piorou quando minha mãe já estava com o padre do bairro no Viva Voz quando o padre chegou, com a água benta. Confessei que era tudo encenação, pois aquele ladrão me deve dinheiro desde 2018. Minha mãe me deu uma chinelada tão forte na frente de todos que senti meu espírito saindo do corpo. O bom é que agora meu irmão tem medo de mim e minha carteira está a salvo de empréstimos. Uma vez aos 12 anos por ficar brincando de espião. Iam prender meu vizinho, seu Cuco, e o deixei traumatizado para sempre. Tudo começou porque comprei uns walkie-talkies na feira, bem baratos, que tinham um sinal super aberto e interferiam com os rádios de toda a vizinhança. Eu estava no meu quarto, preguiçoso, roubando canais, quando ouvi seu Cuco sussurrar que escondeu o pacote no quintal. Ninguém vai perceber esse crime, e eu, todo doido, com voz de comando de filme, apertei o botão e disse: Sabemos o que fez, Cuco. A área está cercada, renda-se ou iremos atrás de você. Ele ficou tão assustado que jogou o rádio fora. Olhei de canto pela janela e vi o pobre senhor, pálido, jogando um saco preto na lixeira com as mãos tremendo. Saiu correndo de cueca até a caminhonete gritando: "Não me levem, eu não fui, foi o gato." O boato se espalhou tanto que a polícia apareceu pensando que ele teve um surto psicótico. No fim, o pacote era só um vaso caro que a sogra dele deu de presente e ele quebrou sem querer. Meu pai tirou meus aparelhos e me fez pedir desculpas. Agora, sempre que o Cuco me vê, atravessa a rua de medo. Realmente virei agente 00 bobo uma vez, aos 6 anos. Meu pai me acordou às 4 da manhã para eu ir ao banheiro. Ele dizia que se eu não fosse, ia molhar o colchão com xixi de abacaxi. Então, zumbi, levanto e meio dormindo, achei que já estava no banheiro, baixo o short e sento no que achava ser o vaso sanitário. Então, na manhã seguinte, ouvi um grito da minha vovó que me disse: "Menino, você fez xixi nas plantinhas, seu porquinho!" E agora minha vovó está sempre de olho às 4 da manhã para ver se eu não faço outra besteira. Uma vez minha mãe quase me matou diante de toda a família quando eu tinha cerca de 8 anos, durante uma reunião familiar. E minha tia Lupita chegou com um namorado novo que eu nunca tinha visto. Então minha mãe me diz: "Cumprimenta, filho." E eu chego perto e digo: "Oi, senhor!" E ele me diz: "Você pode me chamar de Jorge?" E eu falo: "Ah, Jorge." "Por que seu rosto é tão enrugado? Você é mais velho que a minha avó?" E toda a minha família ficou em silêncio. Minha mãe me pegou pelo braço, me levou ao banheiro e perguntou: "Por que você disse isso?" E eu respondi: "Mas você sempre diz pra eu falar a verdade." E minha mãe só me disse: "Nem todas as verdades se dizem em voz alta, filho." E até hoje, toda vez que vejo minha tia, me lembro da cara do Jorge quando eu disse aquilo. Minha tia quase me processou por tentativa de homicídio no aniversário de 15 anos da minha prima, alegando que joguei ácido em seu rosto. Mas na verdade foi um acidente por culpa do Panzas. Estávamos na mesa e o Panzas me desafiou para ver quem aguentava mais. Com uma pimenta habanero na boca, sem fazer careta, e eu, para não parecer medroso, coloquei 2 pimentas na boca. E na verdade eu sentia como se tivesse um vulcão no rosto, na garganta, mas estava lá, aguentando como gente grande para não perder a aposta. Então, nisso chega minha tia, a mais melindrosa, e me dá um beijo. E bem na hora que ela me toca, eu soltei um espirro vulcânico com pura essência de habanero, diretamente nos olhos dela. Minha tia gritava como se estivessem matando ela. Ela tropeçou no vestido da debutante e levaram junto o bolo de 5 andares. Todo o salão ficou em silêncio.
E eu com o rosto vermelho e minha tia chorando de ardor só disse: "Desculpa, tia, é que estou bem apimentado agora." Minha família agora me proibiu de ir a festas de 15 anos porque acham que meu olhar é radioativo. Desde então, sempre que surge uma espinha no rosto, minha tia me manda fotos indignada no WhatsApp e pergunta: São esses os efeitos do seu ácido? O pior é que o Panças não me pagou porque disse que usar projéteis químicos foi trapaça. Já precisei me esconder no banheiro da academia porque transformei uma cerimônia escolar em um programa de fofocas ao vivo. O professor de civismo me viu sentado no fundo e me chamou. Manuel, teste o microfone antes da diretora chegar. Fui obediente, peguei o microfone, soprei e como não fez barulho, achei que estava desligado. E aí cometi o maior erro da minha adolescência, comecei a falar como se estivesse sozinho. Teste. Teste. Kevin cola na prova. A professora de inglês cheira a armário fechado e eu gosto da Diana do 2º ano. Como não? Ninguém reagiu, fiquei confiante e terminei. O vice-diretor anda como um pinguim bravo. Mas o aparelho funcionava assim, só tinha um atraso de 10 segundos porque depois ecoou em todas as caixas de som do pátio. E o pior foi que por puro reflexo idiota eu disse: "Ah, não acredito, estava ligado." E isso também foi ouvido, ficou um silêncio tão estranho que até as vans da rua ficaram quietas. Diana me olhou envergonhada, Kevin mostrou o dedo, a professora cheirou o suéter e o vice-diretor vinha andando como um pinguim, agora na minha direção. Eu larguei o microfone e corri para o banheiro como se tivesse ativado uma bomba. Me encontraram 10 minutos depois, escondido na cabine com os pés levantados, e não fui suspenso. Mas desde aquele dia deixei de ser chamado de Manuel. Nessa escola fui chamado de Rádio Fofocas FM até a minha formatura. Uma vez quase mandaram meu pai para a cadeia por minha culpa, porque tentei vender meu irmãozinho na feira para comprar um tazo lendário. Na barraca de ferramentas aproveitei que meu pai se distraía e coloquei um cartaz no carrinho de bebê. Vende-se por 100 pesos ou um tazo do Pikachu. As pessoas riam, mas uma senhora amarga chamou a polícia e do nada tínhamos 3 policiais nos cercando. Meu pai estava pálido, mas eu todo doido falei para o policial: É promoção, chefe! Levando agora as fraldas são brinde! No final, meu pai quase desmaiou explicando para a polícia que eu era só um moleque idiota. E desde esse momento, meu pai, toda vez que via uma viatura, me segurava pelo pescoço e me escondia. Uma vez meu priminho, Tizoc, quase foi preso por culpa da irmãzinha dele de 6 anos. Porque eles estavam no supermercado e ela começou a chorar porque queria uns biscoitos. Então Tizoc falou: "Já chega, fica quieta, senão vão expulsar a gente." E ela respondeu: "Então compra elas." E Tizoc disse: "Não tenho dinheiro." E ela falou: "Então rouba elas." E Tizoc respondeu: "Você não tá vendo as câmeras?" E ela disse que então ela mesma ia roubar porque era pequena e ninguém ia ver. Aí ela pegou, colocou os biscoitos dentro da jaqueta e quando estavam saindo, o alarme tocou. O segurança os parou e a irmãzinha começou a chorar e disse: "E ele? Meu irmão me obrigou a roubar." E o segurança olhou para o moleque do Tizoc com uma cara de: "Você vai pra cadeia?" E o cara quase morreu de susto, só se acalmou quando a mãe dele chegou para pagar. Uma vez quase fui deserdado por tentar multiplicar os Ferrero Rocher na ceia de Natal. Mas acabei dando cocô de gato para toda a minha família comer. Porque segundo a minha lógica de 6 anos, se era algo marrom, redondo e com cheiro forte, era chocolate premium. Tudo começou quando vi que só restava um na mesa e eu queria ser o herói da noite e fazer mais para todo mundo. Então fui direto na caixa de areia do meu gato atum. Peguei os tesouros mais frescos e com muita dedicação, empanei eles no pó de Nesquik do meu priminho para dar aquele toque gourmet. Eu pensava, quem perceberia a diferença? Coloquei com cuidado nos papéis dourados originais e me sentei para esperar o milagre de Natal. Mas aí vai meu tio, o mais chato que sempre critica o tempero da minha mãe. Pegou no maior e disse: "Esse aqui parece artesanal, até pesa mais." Assim que ele deu a mordida, o olhar do meu tio ficou sepulcral e eterno. Ele arregalou os olhos como se tivesse visto o próprio diabo, enquanto o cheiro de inferno processado invadia toda a sala de forma violenta. Minha pobre mãe gritou horrorizada: "Por que está cheirando a amônia?" E eu, com toda a inocência do mundo, respondi: "É que são orgânicos e vêm com surpresa." Minha mãe quase me mandou para o internato naquele mesmo dia, mas meu pai ainda chora de rir quando vê chocolates na loja, fala o macaquinha. Se você também foi uma criança travessa. Uma vez quando eu tinha 9 anos, achei que tinha virado um hacker de elite. Porque fiz com que meu primo, o Boca Suja, que eu não gostava, já que ele sempre roubava o controle do PlayStation e me fazia bullying. Todo mundo viu ele pelado, dançando, todo ridículo, já que um dia eu decidi eliminá-lo da Matrix. Enquanto ele tomava banho, entrei no laptop dele e, na minha lógica de criança, achava que apagar sua existência digital o faria sumir do mundo real. Na verdade, já ativei uma transmissão ao vivo na conta do Facebook dele.
bem na hora que ele saiu do banho dançando músicas da Taylor Swift a plenos pulmões, usando a escova como microfone. O problema é que meu primo é um cara durão de academia e todos os amigos dele da escola estavam vendo ele no modo diva total. Eu estava escondido debaixo da cama comemorando minha vitória, sussurrando: "Já te apaguei, você não é mais real." A situação piorou quando minha tia entrou no quarto gritando e perguntando o que eu fazia. Uma live com 300 pessoas na conta dela do Facebook com o título: "Doem pra mim, papais ricos, sou muito sexy." Meu primo estava chorando pela reputação destruída, minha tia histérica e eu me sentindo o próprio líder do Anonymous. Mas o pior foi que me viram debaixo da cama e colocaram a culpa em mim pelo que estava acontecendo. Meu primo me pegou pelo pescoço e chamaram minha mãe. Mas a minha satisfação foi lendária, porque o vídeo ficou popular na universidade dele e eu fiz todo mundo conhecer o lado mais sensível do meu primo, o durão. Certa vez, em uma taqueria, virei ladrão sem querer e achando que até a polícia ia me levar. Porque tinha um monte de pedidos e eu estava morrendo de fome com meu ticket na mão esperando, então o taqueiro gritou: "Um especial com tudo." Arranco a sacola da mão dele e vou embora feliz, mas no carro minha mãe pergunta: "Por que está tão pesada?" E atrás dá pra ver como o taqueiro estava chamando a viatura que estava na esquina enquanto me apontava com o dedo e dizia: "Ei, esse era o pedido de 50 tacos." E eu todo confiante tirei meu ticket e me dei mal, porque eu só tinha pedido 3 de pastor. Tive que devolver e a polícia só ficava me olhando como se eu fosse um terrorista. Uma vez na escola, minha professora de informática desmaiou por minha culpa, porque ela tinha dito: "Amanhã traga um mouse, porque a sala não tem." E eu cheguei em casa e falei para Tizok Bato: "Temos que conseguir um rato." Então a gente pegou um no quintal com um balde e eu coloquei numa caixa de sapatos com furinhos. E no dia seguinte a professora pergunta: "Quem trouxe o mouse?" E eu, todo orgulhoso, abro a caixa na frente dela. O rato pula direto na cara dela. E a professora ficou paralisada e desmaiou porque tinha medo de ratos. Então, por ser extraobediente, acabei sendo castigado, mas a professora de inglês me parabenizou porque desde aquele dia eu já estava melhorando meu inglês. Se disserem mouse, eu pergunto: entrada USB ou com bigodes? Uma vez minha tia quase empenhou a alma por causa do meu priminho. O Chombo quis aplicar um truque de comida infinita em um buffet caríssimo, porque o Chombo viu um vídeo onde diziam que, se você usasse calças cargo com muitos bolsos, podia levar metade do restaurante nas pernas. Para não pagar a taxa por desperdício, o Sonso levou o desafio muito a sério e começou a enfiar pedaços de carne e rolinhos de sushi empanado quente diretamente nos bolsos da calça. Gritando para meu outro primo, Chanok: "Conseguimos! Hoje jantamos de graça!" Mas Mugroso não previu que a gordura e o suco da carne iam denunciá-lo. Que vacilo. E quando passou perto da mesa do gerente, um pedaço de carne todo babado escorregou da perna dele e caiu bem em cima do sapato do chefe. Então, o gerente deu um grito de nojo que foi ouvido em todo o restaurante. Revistaram o Chombo e encontraram 3 quilos de arrateira escondidos na cueca, diante de todos os clientes. Então, minha tia, que estava comprando sapatos, voltou ao restaurante e ficou vermelha de vergonha enquanto os seguranças os cercavam. No final, cobraram o triplo deles. Baniram eles para sempre. E agora, toda vez que o Chombo sente fome e vão a um restaurante, minha tia até revira as meias dele. O sujeito ganhou fama de contrabandista culinário. Quase morri certa vez por causa de uma melancia e da maldade do meu priminho Tizok. Estávamos no quintal comendo muito quando, de repente, engoli sem querer uma sementinha preta. Então Tizok ficou pálido, me apontou o dedo e me deu uma sentença de morte dizendo: "Já era pra você, Manuel? Em 3 dias, uma melancia gigante vai crescer na sua barriga, raízes sairão das orelhas e você explodirá como uma pinhata." Meu cérebro de 7 anos entrou em pânico, mas o pior foi minha lógica de sobrevivência. Pensei que se eu parasse de comer, a planta não teria adubo para crescer, então passei 2 dias inteiros sem comer nada. Eu só tomava água quente, porque na minha cabeça isso ia queimar a semente antes que ela brotasse. Mas obviamente no 3º dia meu estômago começou a doer de tanta fome, e então jurei que já sentia as folhas verdes subindo pela minha garganta para me sufocar. Corri chorando até minha mãe para me despedir dela. Falei que não me restava muito tempo e que, por favor, deixasse minha coleção de tazos para o Panzas, porque eu já era um pomar ambulante. Minha mãe quase morreu de tanto rir e explicou entre gargalhadas que meu estômago não era um vaso de plantas. No fim, Tizok levou uma chinelada nível Deus por me traumatizar. Até hoje, se como uma semente sem querer, corro pro espelho para ver se não sai um galinho no umbigo. Uma vez uma garota quase afogou 5 caras dentro de um toboágua fechado porque parou de repente para procurar a sandália dela. Eu tava todo feliz. No parque aquático, me joguei num tubo preto, daqueles que você não enxerga nada nem com equipamento noturno. E 2 segundos depois ouvi na frente um... Ei, minha sandália! Então senti uma pancada, depois outra.
E numa dessas já estávamos todos juntos, assim, todos embolados no meio da escuridão, com água batendo no nosso rosto, os joelhos cravados nas costas de quem estava na frente e gente atrás continuando a se empilhar como peças de dominó molhadas. A menina não avançava porque, segundo ela, tinha perdido sua sandália favorita e estava procurando com as mãos no toboágua, como se fosse uma gaveta de meias. E a gente gritava para ela: "Anda logo, a gente vai morrer aqui, larga isso aí." Nisso, um começou a rezar, outro gritou que estava ficando sem ar e eu só pensava que vergonha morrer esmagado só por causa de uma sandália rosa. Então desligaram a água, abriram a porta de emergência e foram tirando a gente um por um. Todos tossindo, pálidos e humilhados, enquanto o parque nos olhava como se tivéssemos saído do esgoto. Mas o pior é que, quando finalmente tiraram a garota, ela estava com a sandália presa no maldito maiô.